Paulo, grande amigo, Deus te abençoe. Pode se sentar, eu vou fazer a introdução aqui, talvez demore um pouco. É um casal muito querido, a gente se conhece de muito tempo. Trabalhamos nos Festa de Tabernáculo, né? Um pouco de Quírios também, e a Patrícia sempre juntos. E um dia Paulo resolveu participar da missão para o interior da África, né? E eu achei sinceramente, Paulo, será que dá? Será que vai? Cara, você está quanto tempo lá? 25 anos. Deu certo. Respeitadíssimo no meio missionário, na missão que ele trabalha, né? Viaja toda semana. Ele manda os avisos: estou no Quênia, estou no Guiné, estou não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara viaja aqui. Então, Paulo, você é muito bem recebido conosco, tá bom? Patrícia, bem recebido, os filhos, dá um abraço neles, tá bom? Que Deus abençoe você e que Deus possa falar conosco através da sua vida. Eu pedi para Patrícia orar por ele, tá bom? Você levanta suas mãos para cá e vamos abençoar o Paulo. Senhor, obrigada porque estamos aqui. Esse foi o dia que o Senhor escolheu para que estivéssemos reunidos. Um dia em que o Senhor vai trazer à nossa memória a igreja perseguida, Deus. Senhor, que o Senhor esteja nos encorajando, nos inquietando, às vezes tirando até a nossa paz sobre este assunto, Deus. Que nessa manhã o Senhor use a vida do Paulo, na palavra, na pregação, que a sua mente possa ser cativa ao Senhor, que Ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo e que os nossos corações e as nossas mentes também possam estar abertas para que o Senhor fale conosco, impacte as nossas vidas, nos incomode pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ser uma igreja, Deus, que sustente a igreja perseguida em oração, Pai. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Cadê o beijinho? Aqui tem beijo, cara. Isso. Aqui nós une casal, não separa casal. Paulo, é com você, tá bom? Amém. Obrigado, querido. Amém. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Cadê o Júnior? Ô, Júnior, fica tranquilo. Eu fico feliz que ele arrumou um outro para pegar no pé, porque eu já sofri esse bullying, tá? Então fica tranquilo que uma hora passa. Uma hora ele escolhe outro. Uma alegria poder estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar a palavra, poder conversar um pouco daquilo que tem acontecido no mundo, daquilo que Deus tem feito. E sempre é um privilégio a gente poder olhar para nós mesmos, olhar para a nossa realidade e olhar aquilo que está acontecendo em diferentes lugares e entender qual é o nosso papel em tudo isso, qual é a nossa relação com igrejas, com irmãos e irmãs que estão tão distantes de nós. E falar sobre a igreja perseguida é falar sobre uma realidade que nós temos enfrentado diariamente, porque talvez isso não faça parte da nossa realidade local, mas é uma realidade que precisa chamar as nossas atenções. E eu escolhi esse tema, o poder da perseguição, porque nós precisamos às vezes entender um pouco essa relação entre perseguição e a igreja supostamente livre. E a primeira coisa que eu queria que você gravasse no seu coração é que perseguição é um lado da mesma moeda, porque a perseguição aumenta à medida em que o evangelho aumenta. Se o evangelho não estivesse crescendo, se o nome de Jesus não estivesse sendo proclamado nos diferentes lugares do mundo, a perseguição provavelmente seria menor, mas ela tem crescido de forma significativa exatamente porque o evangelho tem crescido em diferentes lugares e de diferentes maneiras. Cadê? Onde que eu coloquei? Está aqui. Vamos lá. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 4. Eu coloquei ali 23, 24. Mas nós vamos ler desde o versículo 1. Atos capítulo 4. A partir do verso 1 até o verso 24. Atos é esse livro que nos relata e nos conta os primeiros passos da igreja
a igreja estabelecida por Jesus. E provavelmente o capítulo 4 é o primeiro relato de perseguição a cristãos que nós temos por conta da pregação do Evangelho. Pedro e João, eles estão diante do Sinédrio e eles são hostilizados e eles são perseguidos porque eles estão proclamando as boas novas, eles estão falando acerca do nome de Jesus. Acompanhe com a leitura comigo. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelos quais devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los para que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram para que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Verso 19: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. É interessante que após a pregação, então, a pregação que Pedro e João fazem, há uma reação imediata dos líderes religiosos da época às palavras que foram proferidas, aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado. Os sacerdotes vêm diante deles imediatamente, e a palavra que Lucas vai usar no texto diz que eles estavam perturbados por conta da pregação, perturbados por conta daquilo que havia acontecido. E a bem da verdade é que a perseguição em muitos lugares, ela existe porque as pessoas estão ficando perturbadas por conta da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, numa escola dominical, falando exatamente sobre a perseguição, exatamente sobre o DIP, o dia da igreja perseguida, e uma pessoa levantou a mão e falou assim: pastor, mas nós somos extremamente privilegiados, o senhor não acha? Porque olha só, nós somos livres,
nós não temos problema com a perseguição, nós não temos problema para pregar o Evangelho. Eu acho que isso é uma bênção para a igreja. E eu me lembro que naquela época eu não tinha muita sabedoria, talvez hoje eu não faria isso, mas eu falei assim: irmão, não tenho muita certeza se nós somos abençoados. Para mim, o fato de nós não sermos perseguidos é porque a nossa fé não incomoda ninguém, porque nós não estamos perturbando as pessoas com a nossa pregação. As pessoas continuam vivendo confortavelmente, porque nós não estamos confrontando elas com a palavra de Deus. Porque me parece que se, como igreja, nós realmente confrontarmos as pessoas diante da palavra de Deus, com a palavra de Deus, certamente nós vamos sofrer algum tipo de retaliação. Mas as pessoas continuam vivendo da mesma maneira, da mesma forma, a palavra não incomoda, a nossa pregação não incomoda, então nós também não somos incomodados, e parece então que esse é um comum acordo que nós temos: eu não te incomodo, você não me incomoda, e a gente vive bem em harmonia. Essa não é a realidade em muitos lugares do mundo hoje. Lugares onde o Evangelho, quando pregado, tem incomodado. Lugares onde, quando a palavra de Deus se estabelece ou ela é apresentada, pessoas estão se incomodando, e por serem incomodadas, a perseguição é uma realidade. Essa passagem de Atos capítulo 4 nos mostra a primeira perseguição enfrentada ali pela igreja primitiva. Pedro e João presos por pregarem Jesus, por pregarem a ressurreição. E aliás, a nossa mensagem precisa ser essa. As pessoas têm me perguntado: mas o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho não é nada mais do que falarmos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Qualquer coisa fora desses três princípios básicos, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, não é a pregação do Evangelho. E Pedro então, depois de passar por esse julgamento, Pedro e João, eles relatam à igreja o que aconteceu junto às autoridades ali. E é interessante perceber a resposta da igreja, porque a igreja, ela responde em oração. E ao responder em oração, adorando a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua soberania, Deus se manifesta entre eles. E essa talvez tenha que ser a nossa primeira resposta enquanto igreja em relação à perseguição. Em vez de nós ficarmos lamentando, em vez de nós ficarmos questionando, em vez de nós ficarmos criando situações, nós precisamos nos voltar para Deus em adoração, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua soberania. A igreja não pede para que a perseguição se interrompa, mas ela pede para que Deus dê ainda mais ousadia, e a própria reação de Pedro e João nesse momento é de ousadia. Como nós podemos ficar quietos diante de tudo que nós vimos e ouvimos? Nós cantamos aqui: nem o Coliseu, nem os leões, absolutamente nada pode fazer e pode nos interromper e pode nos fazer parar de anunciarmos as boas novas do Evangelho. Deus responde à oração, segundo o texto, abalando o prédio onde eles estão. Isso mostra o seu poder, a sua autoridade, e como Deus responde à igreja quando ela está em adoração. Os crentes foram cheios do Espírito Santo, foram cheios de ousadia, de clareza, de unidade, e a palavra continua sendo pregada. O que nós temos dentro do livro de Atos é exatamente esse movimento da igreja, independente da perseguição, independente das dificuldades, a igreja começa a crescer. A igreja começa ali com 120 discípulos, em Atos 2 eles são 3.000, em Atos 4 agora são 5.000, e essa igreja caminha numa crescente, mesmo diante das dificuldades que eles enfrentam. Essa era só a introdução. E é interessante ver como a igreja tem crescido hoje, nos dias de hoje. Deus tem dado para nós, para a Patrícia, eu, Gabriela e Felipe, o privilégio de servirmos em diferentes lugares. Como o pastor João disse, são mais de 25 anos.
Na verdade, nós começamos em 98 e 99 como voluntário na MIAF, Missão para o Interior da África, que havia acabado de se mudar para Londrina. No ano 2000, nós nos tornamos missionários de tempo integral. Patrícia ainda não, Patrícia vem alguns anos depois, servir integralmente, mas há 20 anos Deus tem nos dado o privilégio de dirigir a missão aqui na América do Sul, de mobilizarmos a igreja brasileira, de treinarmos missionários sul-americanos para enviar. É obviamente que nós não fazemos isso sozinhos, nós estamos acompanhados do André e da Laís, que estão lá no fundo, que hoje trabalham também com a MIAF, são missionários da MIAF, servem na área de comunicação da MIAF. Somos uma equipe hoje de 16 pessoas servindo em diferentes áreas para ajudar e mobilizar a igreja brasileira a olhar, no nosso caso especificamente, para o continente africano. E tem sido uma bênção. O João falou que eu viajo demais, mas tem sido uma bênção poder visitar lugares onde não havia absolutamente nada do Evangelho há pouco tempo atrás, e hoje igrejas estão sendo plantadas. Março do ano passado eu tive o privilégio de ir para Madagascar, visitar o interior de Madagascar. Foram 2 dias viajando de carro para andar 480 quilômetros, 12 horas no primeiro dia, mais 12 horas no segundo dia, para chegarmos entre o povo Bara. Um povo que até 10 anos atrás não tinha nenhuma igreja entre eles. São mais ou menos 500 vilas espalhadas numa região geográfica muito grande. E há 10 anos atrás o Fernando, um dos nossos missionários, esse rapaz aqui, chegou ali e disse: meu objetivo como missionário é fazer com que cada vila onde vive um povo, um grupo de pessoas da etnia Bara, possa conhecer o Evangelho e ouvir o Evangelho pelo menos uma vez sequer. E uma das estratégias que tem sido usada ali é a apresentação do filme Jesus. Nós chegamos numa determinada vila nesse dia, foi março do ano passado, uma vila que nunca antes um missionário tinha chego, nunca antes o Evangelho tinha sido pregado. Nós chegamos ali, fizemos ali um contato, começamos a estender ali um pano, e aí tem um projetor de energia solar, um projetor que é praticamente do tamanho da minha mão, não é como esse aqui grande. E ali então nós apresentamos o filme Jesus pela primeira vez, e eu sempre tenho dito que essa é a foto mais icônica que eu tirei nos últimos 20 anos do meu ministério, porque esse menino ficou exatamente 1 hora e 45 minutos nessa posição, com os olhos fitos na tela, ouvindo a história de Jesus. E ao final nós dissemos: nós queremos continuar vindo aqui, ensinando e contando as histórias sobre Jesus, se assim vocês nos permitirem. E imediatamente, um dos líderes daquela comunidade disse: por favor, venham, continuem vindo, continuem estando aqui conosco, ensinando um pouco mais, porque nós queremos aprender mais sobre Jesus. Nesse dia nós estávamos visitando a Vila 486, das 500, a Vila 486. E recentemente, Fernando terminou de visitar as 500 vilas, aonde 10 anos atrás não existia nenhuma igreja, hoje existe aproximadamente 23 igrejas plantadas entre o povo Bara. Um dos líderes, um dos feiticeiros mais famosos entre o povo Bara se converteu. E recentemente nós lançamos um vídeo do testemunho desse homem, contando na sua própria língua o que Deus fez na vida dele. O Evangelho continua avançando. Isso aqui já é no norte do Quênia. Mesma ideia, mesma estratégia. Esse é o Edilson, um dos nossos missionários. Nós estávamos lá, espera escurecer, uma tela conectada ali no carro, um mini projetor. Apresentamos o filme Jesus. Naquela vila, naquela época, nessa vila não havia uma igreja, e hoje há uma igreja lá entre eles. Algum tempo depois eu tive o privilégio de voltar, né? Essa igreja é a famosa igreja micro-ondas, porque as paredes e o teto são de zinco, folhas de zinco. Então no calor, meu irmão, é um verdadeiro spa, uma verdadeira sauna ali, mas eles estão lá, adorando, glorificando o nome de Jesus. Eles estão tendo acesso à palavra de Deus. Muitos desses povos, eles não têm a Bíblia,
impressa na sua própria língua, porque não há grafia. A língua ela não tem escrita. Então a Bíblia é distribuída em áudio, em pequenos equipamentos como esse. E hoje nós temos um projeto para levantar recursos para que a gente possa disponibilizar essas Bíblias. Essas Bíblias nessa língua. Essa é uma dos modelos das Bíblias que nós temos trabalhado. Nós levantamos agora 1000 Bíblias dessa daqui para Moçambique, em 4 línguas diferentes. Já enviamos para o norte do Quênia algumas Bíblias, vamos enviar mais uma quantidade para lá, para o norte do Quênia. E depois de 20 anos, Deus claramente tem nos falado sobre algumas mudanças. E recentemente, há mais ou menos um ano e meio atrás, num tempo de reflexão, de oração, eu orando junto com Patrícia, nós conversamos, nós entendemos que era a época de considerar uma mudança ministerial. Então nós comunicamos a direção da missão no Brasil, que nós estávamos deixando a liderança, que nós queríamos de alguma forma dar um passo diferente em relação ao nosso ministério. Então eu tenho exatamente 15 dias antes de entregar o bastão da direção da missão no Brasil. Estou deixando a direção para assumir um outro ministério, um outro trabalho na mesma organização, mas voltado a essa região, toda a região norte e a região que nós chamamos de Sahel, que vai desde o Senegal até Eritreia e Etiópia, pegando todo o norte da África. Essa é a região da África hoje menos alcançada do mundo. É onde se concentra a grande maioria de povos não alcançados. Então nós vamos deixar, a Patrícia ainda continua servindo o escritório aqui no Brasil, mas eu estou migrando agora em termos ministeriais para me concentrar em estabelecer parcerias com organizações e com igrejas nessa região, para que a gente possa acelerar o processo de plantação de igreja em toda essa área. Nós estamos falando de cerca de 300 milhões de pessoas que nunca antes ouviram o Evangelho. Nós estamos falando dos países onde há mais perseguição na África hoje em relação ao Evangelho. São países difíceis. Ser cristão nesses países significa pagar um preço muito alto. E nós então estamos caminhando nessa direção. Só para que vocês tenham uma ideia, esses são só 8 das centenas de povos, mais de 900, não alcançados nessa região. E eu queria chamar a sua atenção só para esse aqui, o povo Hausa. São 56 milhões de pessoas, 98,9 muçulmanos. A necessidade aqui é de mais de 1.300 missionários enviados para esse lugar, para alcançar esse povo. Esse é o tamanho do desafio que nós temos. A África é hoje um continente cheio de contrastes. Para que vocês tenham uma ideia, até 2050, ou seja, em 25 anos, 1 de cada 4 habitantes da Terra será africano. Ou seja, até 2050, 25% da população do mundo será africana. E da população africana, 60% vai ter menos que 25 anos. As pessoas têm me perguntado qual é o perfil dos missionários que nós precisamos para os próximos anos na África. Precisamos de missionários jovens. Precisamos de jovens que possam alcançar os jovens. Não é que nós não precisamos dos não tão jovens assim, também precisamos. Mas eu não me comunico mais tão bem com um jovem de 18 ou 20 anos, como um jovem de 18 e 20 anos pode se comunicar. Através das redes sociais, através da tecnologia, através de uma linguagem que gera integração. Existem hoje cerca de 590 milhões de cristãos em todo o continente africano. 250 milhões são cristãos evangélicos. O cristianismo evangélico está crescendo mais rapidamente na África do que qualquer outro lugar do mundo. E esse é o grande contraste que nós temos. Porque o cristianismo cresce, mas o número de povos completamente isolados da palavra de Deus ainda é muito grande. E nós precisamos canalizar, nós precisamos focar o trabalho em direção a esses povos.
São cerca de 975 povos não alcançados, etnias não alcançadas, 33% da população, cerca de 300 milhões de pessoas. E fora, sem contar aqueles que estão vivendo na diáspora, imigrantes, que estão por todo o mundo. Cerca de 26% dos grupos étnicos da África hoje estão vivendo na diáspora. E o interessante é que eles estão avançando e criando e plantando igrejas aonde eles estão indo. Esse é um grupo de uma igreja de africanos na Grécia. E eles têm crescido. Aqui no Brasil nós temos imigrantes senegaleses, egípcios, das mais diferentes etnias que vivem aqui perto de nós. Mas a África também é um lugar de perseguição. 1 de cada 5 cristãos na África hoje enfrenta algum tipo de perseguição. E no começo desse ano eu tive uma experiência interessante. Eu estava numa reunião na Europa com mais ou menos 600 líderes de missões do mundo todo, inclusive muitos africanos, muita gente do Oriente Médio, e cercado de pastores e líderes que enfrentam diariamente a perseguição. E eu confesso que eu me senti extremamente pequeno conversando com alguns deles. Almoçando, por exemplo, com um pastor sudanês que me contava com a maior naturalidade que ele havia sido preso 38 vezes. Ao longo dos seus 50 e poucos anos, ele foi preso 38 vezes, basicamente porque estava pregando o Evangelho. Ou então o líder da igreja da Argélia, que teve recentemente, há 3 anos atrás, todas as igrejas da denominação fechadas. A única igreja que oficialmente podia funcionar na Argélia hoje é uma igreja com as portas fechadas. E eu perguntava para ele, mas e daí, como faz? Ele falou assim, Deus tem dado algumas estratégias, e nós temos crescido nesses 3 anos, mais do que nós crescemos nos últimos 10 anos. Não há absolutamente nada que possa fazer com que o Evangelho pare de crescer. Ou então, jantando com um irmão marroquino, que teve que fugir do país, porque milagrosamente ele teve um sonho com Jesus, Jesus se apresentou a ele, e depois então ele ouviu o Evangelho, se converteu. O problema é que ele era um dos guardas pessoais do rei do país, e aí por conta da sua fé, ele foi mandado embora, começou a ser perseguido, e ele e a sua família tiveram que mudar de país. Essa é a realidade de vários irmãos e irmãs que nós temos. Cristãos no Sudão, que estão fugindo dos combates, mas são perseguidos e são recrutados para lutar nas milícias que atingem o país nos dias de hoje. E nesse ano, você pode dar o play para mim aí? E nesse ano, nós completamos 10 anos, o aniversário de 10 anos, dos nossos 20 irmãos coptas, que foram mortos numa praia na Líbia. Foram 20 egípcios coptas e cerca de um ganense. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, vamos ver. Acho que aí, peraí. Aí, dá o play aí para mim, por favor. Não? Deixa eu ver. Não, também não consigo aqui. Aí. Ah, não está abrindo, é isso? Não tem problema. Em fevereiro de 2015, na verdade em dezembro de 2014, 20 egípcios e um ganês foram presos pelo ISIS, uma milícia muçulmana, e durante 2 ou 3 meses foram extremamente torturados, e então em fevereiro de 2015 eles foram mortos. Isso se tornou mídia nos grandes jornais do mundo. Foram os 21 decapitados por conta da sua fé. Se você quer saber mais sobre isso, eu te incentivo a procurar um vídeo que chama em inglês D21, que é exatamente a história desses irmãos que morreram, se tornaram mártires da igreja copta, e até hoje são lembrados por aqueles que, apesar da perseguição, apesar da tortura, nunca negaram a sua fé. Para que você tenha uma ideia,
das 50 nações mais perseguidas do mundo hoje, 20 delas estão no continente africano. Cada uma dessas nações aqui representa uma nação que tem algum tipo de perseguição à igreja, segundo Portas Abertas. Entre esses países, a Somália, considerado o segundo país em termos de perseguição. E esse é um grande desafio que nós temos. Sudão, o quinto país em termos de perseguição. Líbia, e assim por diante. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O texto que nós lemos nos relata exatamente essa vida cotidiana daqueles que servem ao Senhor, pregam o Evangelho e são perseguidos. Eu queria chamar a sua atenção ao texto que nós lemos. Após a pregação então de Pedro e João, nós temos essa reação imediata, essa prisão imediata deles, essa tentativa de fazer com que eles não continuem pregando. E no verso 3, então, o texto diz que agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão. A cadeia, naquele caso, poderia significar para Pedro e João o fim do seu ministério, a interrupção da pregação do Evangelho. Inúmeras vezes nós encaramos a perseguição como um fim, mas a perseguição precisa ser vista, na verdade, como uma maneira pela qual muitas vezes Deus tem usado para fazer com que a igreja avance. O próprio livro de Atos nos mostra relatos sobre isso. É no meio da perseguição, ali em Atos capítulo 8, que a igreja começa a ser espalhada e o evangelho começa a avançar. Mesmo que nós não vivamos hoje num ambiente de perseguição, nós não podemos nos acovardar às dificuldades que eventualmente são postas diante de nós. Muitas vezes nós como igreja deixamos de pregar, deixamos de anunciar, mesmo vivendo num contexto onde a perseguição não é uma realidade. Eu sou um dos que afirma de forma veemente que nós não somos uma igreja perseguida, apesar de muita gente querer achar que a igreja no Ocidente está sendo perseguida. Nós não somos perseguidos. Nós não sabemos o que é perseguição. Não dessa maneira. Não nesses moldes. Não nos moldes que alguns dos nossos irmãos têm enfrentado. No verso 4, nós vamos ver então esses dois homens extremamente corajosos, mesmo diante da perseguição. E nós vemos Deus continuando a sua agenda, o seu plano, porque eles estão dispostos a enfrentar os desafios que estão à sua frente. Acreditar que a fé em Jesus Cristo, acreditar que o avanço do Evangelho pode ser impedido pela perseguição é um engano. Pelo contrário, é em meio às dificuldades que o Evangelho tem crescido. O pastor Márcio disse isso. São nos lugares onde há mais pressão, há mais perseguição, há mais dificuldades que o Evangelho tem crescido de forma significativa. Nós temos aí hoje, nessa semana, nos noticiários, esse novo conflito entre Israel e Irã. E eu nem vou perguntar de que lado você está, mas eu preciso te dizer que diariamente mais de 2.000 pessoas se convertem ao cristianismo no Irã nos dias de hoje. Mais de 2.000 diariamente. Há pouco tempo atrás nós tínhamos o conflito ali na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, e eu preciso te dizer que existem mais cristãos em Gaza do que em Israel. Gente que acredita em Cristo. Gente que está vivendo diariamente todas essas dificuldades, todos esses conflitos, inclusive que não são religiosos, são bélicos, mas ainda assim continuam se mantendo firmes diante da perseguição e das dificuldades. Acreditar que a fé cristã pode ser impedida é um erro que a igreja não pode cometer. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. E a igreja precisa entender isso, a igreja precisa se posicionar diante disso. A perseguição e salvação pelo Evangelho, como eu disse, são dois lados de uma mesma moeda. Há mais perseguição, porque há mais conversão.
Só há um número maior de perseguição, porque cada vez nós temos mais pessoas se entregando a Jesus Cristo. Então nós não devemos nos conformar, nós não devemos achar que tudo isso é normal, de forma alguma. Mas nós precisamos continuar orando para que Deus traga paz, segurança, proteção e, acima de tudo, ousadia. Conversando com esse pastor sudanês, 38 vezes presos, eu falei: pastor, e aí essa é uma pergunta muito difícil de você fazer para um pastor como esse: como eu oro pelo irmão? Ele falou assim: olha, ore para que os meus períodos de prisão sejam cada vez menores, e eu possa ter mais oportunidade de pregar o Evangelho. Ele já sabe que orar para que ele não seja preso está fora de cogitação. Ele sabe que ele vai continuar sendo preso à medida em que ele continua pregando. Ele só pede assim, que os períodos sejam menores, porque daí eu saio e continuo pregando. Vou para a cadeia, fico 2 meses, saio, continuo pregando. Verso 7, Lucas vai nos relatar que mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. E a pergunta era simples: com que poder ou em nome de quem vocês têm feito isso? Esta é uma questão que nós temos que entender, que sempre haverá confronto referente à nossa fé. A nossa fé sempre vai ser colocada em prova, as nossas intenções sempre vão ser provadas, elas sempre vão ser questionadas. Em nome de quem vocês fazem isso? Com que autoridade vocês estão fazendo o que vocês fazem? E se nós não tivermos muito claro que a autoridade pela qual nós pregamos, aquilo que fazemos enquanto igreja, é uma autoridade que vem de Deus, a possibilidade de nós desistirmos muito facilmente vai acontecer. Mas quando os nossos olhos, quando o nosso coração, quando a nossa fé, elas estão firmadas, elas estão alicerçadas na pessoa de Jesus, não importa a situação. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Nós sabemos em nome de quem nós estamos avançando. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos como igreja, muitas vezes, e aonde nós temos depositado a nossa confiança? Qual tem sido a nossa resposta diante das perguntas que nós somos questionados? Do verso 8 ao verso 12, nós vamos ver essa declaração de autoridade, essa declaração do reconhecimento de quem Jesus é. Pedro e João estão respondendo: nós não fazemos isso por nós mesmos, nós não fazemos isso da nossa cabeça, nós não estamos aqui porque entendemos um dia que seria interessante estarmos aqui, nós estamos aqui porque nós servimos a um Deus que morreu, que ressuscitou, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e é no nome dele que nós fazemos aquilo que fazemos. A única maneira de nós combatermos a perseguição é através da autoridade do nome de Jesus. Não há outra maneira. Um autor muito interessante falando sobre a igreja perseguida, um autor que trabalhou por mais de 25 anos em contextos de perseguição, ele diz que muitas vezes nós queremos responder à perseguição de modo equivocado. Muitas vezes nós queremos responder à perseguição tentando mudar e tentando libertar e tentando criar situações e argumentos que não necessariamente são baseados no poder e na autoridade de Jesus. E aí ele conta então a história de José, e ele diz assim: se José vivesse nos dias de hoje, e José fosse preso por conta da sua devoção a Deus, por conta do seu relacionamento com Deus, imediatamente a igreja ocidental faria cartas: soltem José, libertem José. Talvez iríamos à porta da prisão com cartazes dizendo: make José free, vamos tornar José liberto, livre. Mas esse autor vai dizer: mas esse não era o propósito de Deus. Havia um propósito de Deus em fazer com que José fosse preso, fosse levado como escravo, porque Deus o queria usar naquele contexto para lá na frente libertar todo o povo e trazer bênção para todo o povo de Israel. Às vezes nós precisamos entender quais são os motivos do coração de Deus. Porque esse homem sudanês é preso 38 vezes?
Porque aquele rapaz marroquino tem que sair com toda a sua família no meio da noite, deixar o seu país, deixar a sua família. Algumas vezes nós não entendemos isso. E antes de nós tomarmos uma ação humana, nós precisamos entender os planos de Deus por trás dessas ações. Verso 13. Aqueles homens reconhecem que Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, e ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A atitude de Pedro, a atitude de João diante da perseguição, faz com que os seus próprios acusadores compreendam, entendam, reconheçam, eles estiveram com Jesus. Eles não são qualquer um que chegaram aqui e caíram de paraquedas. Porque a obra de Deus é feita por gente simples, humilde, que se apega ao fato de que a autoridade e o poder está na pessoa de Jesus, e não na sua formação e não nas suas habilidades. O mundo ocidental, e eu incluiria aqui nosso mundo, o Brasil como mundo ocidental, tende a querer dar uma resposta equivocada à questão da perseguição. Perseguição é um dogma da fé cristã. Jesus disse: se vocês quiserem viver uma vida piedosa, vocês serão perseguidos. Jesus disse: são felizes aqueles que são perseguidos. Então a perseguição foi e sempre fará parte da nossa vida enquanto igreja. Então nós devemos perseguir a perseguição, buscar a perseguição? Não! Mas nós precisamos estar firmes diante de Deus e preparados se um dia ela chegar e bater à nossa porta. Mesmo diante das ameaças, verso 19, mesmo diante das dificuldades, eles tomam uma posição, a mais difícil das posições, de seguir pregando. Verso 19, eles viram e dizem: olha, vocês podem julgar o que vocês acham que é certo. Quanto a nós não nos calaremos diante daquilo que nós vimos e ouvimos. Eles poderiam ter ficado quietos, sem responder aos líderes, mas eles afirmaram o seu chamado, o chamado de serem proclamadores das boas obras. Ao longo desses 20 anos, eu tenho me encontrado com diferentes pessoas, especialmente no norte da África, especialmente no oeste da África, gente que convive nesse ambiente de perseguição, às vezes até diariamente, de forma contínua. E o pedido deles de oração é sempre o mesmo: olha, só orem para que em meio à perseguição a gente se mantenha firme. Só orem para que em meio à perseguição a gente não esmoreça. Só orem para que em meio às dificuldades Deus possa nos manter com nossos olhos e o nosso coração fitos na pessoa de Jesus. Porque a gente sabe que se a gente conseguir manter o nosso coração e os nossos olhos fitos na pessoa de Jesus, nós vamos conseguir ultrapassar as dificuldades que são postas à nossa frente. Mas se o nosso coração estiver em outro lugar, se a nossa fé estiver em outro lugar, se os nossos olhos estiverem mirando em outro lugar, na primeira situação de dificuldade, é possível que a gente abandone tudo. Não orem para que a perseguição não aconteça, mas orem para que quando ela vier, a gente possa se manter firmes. Vocês podem julgar o que vocês acharem que devem julgar. Não é por causa da prisão, não é por causa do que vocês estão pedindo, não é por causa das ameaças que nós vamos parar de contar daquilo que nós temos visto e ouvido. E Deus usa de maneiras diferentes e de maneira sobrenatural a vida de homens e mulheres que têm se colocado firmes diante das situações à sua volta, de perseguição, de dificuldades. Tem sido interessante ouvir os relatos de como a igreja avança. Quando nós lemos o verso 20, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, e logo depois
Depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Que igreja é essa? Que em vez de maldizer, que em vez de protestar, que em vez de levantar os seus cartazes, eles estão adorando, eles estão louvando a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Senhor, pisaram no nosso calo, glória a Deus. Senhor, colocaram a gente na cadeia, Deus seja louvado. Senhor, impediram a gente de falar, que o Senhor seja glorificado. Senhor, não podemos abrir a boca, glória a Deus. Essa é a vida da igreja de Atos, essa é a vida da igreja de muitos lugares hoje no mundo. Muito se fala sobre a igreja, por exemplo, na China, uma das igrejas que mais cresce no mundo, não só por conta da sua quantidade de pessoas no país, mas uma igreja que não se deixa abalar, uma igreja que não se deixa ser inibida pelas questões impostas pelo governo, mas continua crescendo, seja nas igrejas institucionais, aquelas que são aprovadas pelo governo, seja na igreja subterrânea, aquelas igrejas que se reúnem de modo secreto, nas casas, nos porões, nos lugares mais escondidos, e essa igreja continua crescendo, essa igreja continua avançando. A igreja cresce, o povo adora. É interessante que o texto vai dizer que mesmo diante daquele momento difícil, mesmo diante daquela situação difícil, o número de pessoas que entregaram sua vida para Jesus chega a 5.000. É em Atos que nós vemos que essa é uma verdade contínua. Em meio à perseguição, a igreja continua avançando. Em meio à perseguição, a igreja continua progredindo. Agora a pergunta é: por quê? Por que essa igreja avança? Essa igreja avança, e a resposta a gente vai encontrar no verso 29, quando eles dizem: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Você percebe que a oração de que os nossos irmãos de hoje estão pedindo não é uma oração aleatória, ela é baseada nessa palavra. Considera as ameaças, considera as prisões, considera as coisas que estão acontecendo conosco, mas nos capacita, nos ajuda, nos auxilia, para que a gente continue anunciando a tua palavra, não de qualquer maneira, mas de maneira corajosa. Corajosa. A capacitação que nós precisamos, ela vem do Senhor. Ela não vem das nossas estratégias, ela não vem dos nossos planos. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não precise orar para que a perseguição, eu oro todos os dias para que a perseguição se encerre, mesmo sabendo que talvez a minha oração não seja a oração mais adequada, mas eu oro para que Deus dê coragem a esses irmãos, eu oro para que Deus dê ousadia a esses irmãos, eu oro para que Deus me dê a mim o mínimo de ousadia e coragem que esses irmãos têm de pregar o Evangelho, porque muitas vezes eu não tenho o mesmo entusiasmo, eu não tenho alimentado no meu coração a mesma gana, a mesma motivação em pregar o Evangelho num ambiente com tanta liberdade, como esses irmãos têm tido, de pregar o Evangelho diante de tantas restrições. Nós precisamos orar como essa igreja, como a igreja primitiva fazia, reconhecendo que o poder vem de Deus, pedindo ousadia e não conforto. Nós vivemos hoje num tempo em que cristãos ocidentais, que a igreja de modo geral ora por conforto, e nós precisamos orar por confronto e não por conforto. Nós precisamos ser confrontados pela palavra, confrontados pela verdade do Evangelho, confrontados pelas situações à nossa volta. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Nós precisamos entender
que precisamos ser cheios do Espírito Santo para nos colocarmos firmes diante das dificuldades apresentadas diante de nós. Não são os nossos esforços organizacionais, não são os nossos planos eclesiásticos, não são os nossos planos como igreja que vão fazer com que o Evangelho avance, mas é o poder do Espírito Santo. O que fazia esses homens e mulheres se manterem firmes diante da perseguição era a experiência que eles alimentavam com o poder do Espírito Santo. Nós precisamos confiar menos nos nossos próprios recursos, menos nos nossos próprios planos e confiar no poder de Deus. Nós precisamos entregar as nossas vidas de modo com que a ação de Deus através de nós seja real, seja corajosa, seja confrontadora, mesmo diante das dificuldades. Nós precisamos perceber que a causa do Evangelho não é uma causa da igreja, é uma causa de Deus. Quando eles estiverem perseguindo vocês, eles estão perseguindo a mim, Jesus disse aos seus discípulos. Então essa não é uma perseguição à igreja, essa é uma perseguição ao próprio Deus. Essa é uma perseguição à própria pessoa de Jesus. Jesus disse isso. E qual foi a ação de Jesus, qual foi a reação de Jesus diante da perseguição? Diz que ele foi calmo, sereno e se entregou àqueles que eram seus acusadores, aqueles que eram seus algozes. Jesus não confrontou. Aliás, quando alguém do seu grupo tentou confrontar, ele foi lá e tentou resolver, porque teve lá um doido varrido que arrancou a espada e deu uma cutucada na orelha de um dos guardas, e Jesus vai lá e fala assim: não é por aí. Nós temos que ser menos bélicos. Nós somos cristãos muito bélicos. Nós queremos lutar por coisas que nós não precisamos lutar. Nós queremos conquistar direitos que nós não precisamos conquistar. Esses discípulos de hoje, eles não estão reivindicando os seus direitos. Eles não estão sendo bélicos, no sentido de lutar contra aqueles que estão lutando contra eles. Eles estão reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, orando para se manterem firmes, se apegando naquilo que é real e verdadeiro, que é o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e eles continuam, mesmo que isso signifique uma prisão mais, mesmo que isso signifique ter que ser morto em uma das praias da Líbia. 2007, eu estava num país do norte da África e conheci um rapaz muçulmano, ou ex-muçulmano, que viveu a sua vida toda dedicada ao islamismo e havia então se convertido. E ele estava vivendo aquele primeiro momento da conversão. Sabe quando você tem aquele entusiasmo da conversão? E então eu brinquei que ele parecia o Chaves, de tão animado. Ele falava assim: então agora eu vou voltar para o meu país e eu vou pregar para os meus vizinhos, eu vou pregar para a minha família, e eu vou pregar para as pessoas, e eu vou pregar. E a gente estava lá, eu e mais alguns missionários, supostamente crentes. E a gente disse assim para ele: você não pode fazer isso. Se você voltar para o seu país agora, na situação que o seu país está, para pregar o Evangelho, falar sobre o teu encontro com Jesus, muito provavelmente você vai ser morto. E até hoje eu não esqueço a resposta daquele rapaz. Ele disse assim: mas e daí? Eu cresci a minha vida toda numa religião que me dizia que eu precisava fazer de tudo, e eu precisava inclusive entregar a minha vida para estabelecer essa religião. E agora eu tenho a possibilidade de entregar a minha vida para que o nome de Jesus seja exaltado, e eu não vou fazer? Qual é o erro nisso? Eu vivi a minha vida toda para morrer por uma causa,
E agora eu tenho a oportunidade de morrer pela melhor causa, que é a causa do Evangelho de Cristo. Aquele rapaz com 4 meses de convertido, falando isso para os missionários que estavam lá há 10 anos. Diante da perseguição, essa deve ser a nossa resposta. Diante das dificuldades, essa tem que ser a nossa resposta. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso orando. Orando para que Deus dê mais ousadia, orando para que Deus nos mantenha no foco certo. Nós fazemos isso apoiando esses irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos. Porque toda vez que aquele pastor sudanês é preso, a gente tem que desembolsar dinheiro para pagar advogado para ir lá soltar ele, com os mesmos argumentos, com as mesmas coisas. Então nós estamos apoiando. Pergunta para ele, você fala assim: não, pastor, vamos mandar uma passagem para o senhor, para a sua família, o senhor vem aqui para o Brasil, que o senhor pode pregar facinho, todo domingo o senhor pode pregar na igreja diferente, ninguém vai falar nada para o senhor, ele não quer. Mas é aqui que Deus me chamou, é aqui que as pessoas precisam de mim, é aqui que o Evangelho precisa ser pregado. E nós podemos fazer essa diferença, nós podemos ser a igreja que apoia a igreja em diferentes lugares, que está sofrendo, que está padecendo de perseguição. E meu convite para você nessa manhã é que você ore comigo e você coloque a sua vida diante de Deus, perguntando para Deus: Deus, qual é o meu papel? Qual é a minha ação individual? Não é a minha ação coletiva como igreja, mas qual é a minha ação? Enquanto alguém que crê no Senhor, enquanto alguém que professa a fé em Jesus, qual deve ser a minha ação diante das dificuldades que homens e mulheres estão enfrentando todos os dias por causa do Evangelho? E mais do que isso, meu desafio para você é que você ore e diga: Deus, me mantenha firme, porque de vez em quando eu estou vacilando nas coisas mais simples. Imagina diante de situações como essa. Nós precisamos nos manter firmes hoje, aqui, agora, nas pequenas dificuldades que nós enfrentamos, para que quando, se, porém, todavia, nós enfrentarmos dificuldades maiores, a gente possa ser igual Pedro e João. Nós não vamos nos calar diante daquilo que nós temos ouvido e visto. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado porque, mesmo que seja tão difícil para nós entendermos, a Tua palavra é muito clara. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes quando somos confrontados na nossa fé. Aparentemente o Senhor não nos chamou para o conforto, mas o Senhor nos chamou para o confronto. Não confronto com as pessoas, mas confronto com a realidade de que a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, sempre gera dificuldades, sempre vai gerar, de alguma forma, animosidades. Que a nossa pregação seja vista pelas pessoas como um incômodo, não um incômodo pessoal, mas um incômodo espiritual, que chama as pessoas a se arrependerem. Ao mesmo tempo que, como igreja, os nossos olhos, o nosso coração, as nossas atitudes estejam também voltadas àqueles irmãos e irmãs em todo o mundo que hoje estão sofrendo. Que nós sejamos uma igreja ocidental aqui, preocupada, engajada, envolvida em orar, em apoiar e suportar aqueles irmãos que estão distantes de nós, que todos os dias enfrentam dificuldades na sua família, na sociedade, pessoas que perdem os seus empregos, pessoas que estão padecendo por dificuldades pelo único e simples fato: eles têm depositado a sua fé em Jesus da mesma maneira que nós temos feito aqui. Que o nosso coração possa se compadecer, que o nosso coração possa se unir em oração, no mesmo espírito, por esses irmãos e essas irmãs.
que a gente compreenda que a perseguição é parte da nossa caminhada, que em algum momento nós podemos sim também sermos confrontados na nossa fé, e que a gente possa se manter firme, como Pedro e João, como Muhammad, como Ali, como tantos outros, ó Deus, que estão sofrendo. Que a tua igreja, que hoje é perseguida, se levante com poder, com autoridade, pregando o teu evangelho, anunciando as boas novas do teu evangelho, e que nós possamos continuar ouvindo as histórias daquilo que o Senhor tem feito, mesmo diante das dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja com você, com sua família, na sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Então um abraço em 1, 2, 10 pessoas. Que Deus abençoe.